Oi, gente, hoje a gente vai estudar um pouquinho de história, Europa no século XVIII, Segunda Revolução, Segundo Reinado, enfim, esses assuntos aí. Eu fiz um baita resumo no meu celular, então eu vou ler, ao mesmo tempo que eu leio, eu vou explicando, tá? O que tem que saber? Que eu vou trabalhar aqui restauração, tá? Revoltas liberais, unificações tardias, que cobre esses eventos históricos importantes que moldaram a Europa após a queda de Napoleão, depois da Revolução Francesa, depois que Napoleão caiu, aí começa outro período da história, que são as revoluções, tá? As restaurações, perdão. Então, num contexto geral, o que aconteceu à restauração na Europa? Que após a derrota do Napoleão, a Europa passou por um período de restauração, onde as potências que venceram essa revolução, principalmente na figura do Congresso de Viena, que foi em 1814, eles buscaram restaurar as monarquias e as ordens conservadoras anteriores à Revolução Francesa. Só que nesse período da Revolução Francesa, as pessoas já estavam a favor de Napoleão. Napoleão tinha tido muito sucesso por causa que ele conseguiu acabar com essa monarquia, esse conservadorismo. Então, essa Revolução Francesa ela veio para que mudasse aspectos que já não estavam mais bons. Porém, Napoleão caiu. E aí, as potências vencedoras queriam retomar, como que era antes da Revolução Francesa, esse processo de conservador, esse processo de uma monarquia. Só que isso não deu certo. Que o objetivo principal era evitar essas novas revoluções e manter o equilíbrio do poder nas pessoas que tinham essa monarquia centralizada. Uma coisa que cai muito no Enem é que o Congresso de Viena ele é conhecido pelo princípio da legitimidade. Ele que tentava restaurar as antigas dinastias ao trono, como as do Bourbon na França, e o princípio de equilíbrio do poder, ou seja, centralização do poder, resumidamente, que queria evitar que um país ficasse muito poderoso. Então eles tinham essa... como a França ficou muito poderosa nessa Revolução Francesa, eles queriam ter limites entre esses países para que não pudessem centralizar o poder demais e aí um país ficar muito poderoso. Então, como essa tentativa de voltar a um partido mais conservador e voltar à monarquia não deu certo, aconteceram as revoltas liberais. A restauração ela não foi pacífica. Em várias regiões da Europa surgiram movimentos liberais e nacionalistas que buscavam maior participação política e direitos civis, porque quem participava da política, a gente já sabe que ao longo da história era voto sufrágio universal masculino, que era só por idade, que era por determinada renda. Então, assim, tinha essa limitação de participação na política. Então, essas revoltas liberais eram em nome de nacionalismo que buscava essa maior participação na política e os direitos civis, ou a unificação de seus territórios. Detalhes importantes, tá? Entre a Espanha e a Itália, em 1820, foi a revolta liberal buscando constituições, que nem, por exemplo, o que seria uma constituição? Uma constituição é leis que asseguram direitos para o povo, por exemplo, o que Vargas fez no Brasil, que foi a Constituição Trabalhista. Eles queriam essa Constituição, porque muitos países não tinham uma Constituição que defendesse os direitos e interesses do povo. Então, em 1820, a gente teve a revolta liberal buscando constituições e mais direitos políticos. As revoltas foram reprimidas com a ajuda da Santa Aliança, uma coalizão de monarquias europeias. Então, essa revolta, essa evolução liberal aí não deu certo porque a Santa Aliança se uniu e aí também as monarquias europeias também conseguiram evitar essa revolução. Quer dizer, essa revolta, né? Na Grécia, em 1821, foi uma luta pela independência do Império Otomano e a Guerra de Independência Grega teve apoio de potências europeias que viam os gregos como herdeiros da cultura clássica. Então, eu vou citar ao mesmo tempo revoltas que não deram certo, que foram contidas, como a da Itália e da Espanha, e da Grécia, que foi uma das que deu certo por causa do Império Otomano que tinha. Um macete no Enem é que as revoltas liberais e nacionalistas são movimentos importantes na transição da Europa do antigo regime da sociedade para as mais modernas. O Enem costuma cobrar o contexto e as consequências desses movimentos, como a mudança do mapa político e a crescente demanda por direitos e uma Constituição que estavam sendo cobradas. Já as unificações tardias,
que foi, por exemplo, da Itália e da Alemanha, esse processo ocorreu na segunda metade do século XIX. Eu falei no início do vídeo que era no século Europa no século XVIII e século XIX, perdão, tá? Século XIX, e são fundamentais para entender a configuração atual da Europa. Então, a Itália, ela era dividida em vários reinos e estados sob o controle estrangeiro, da Áustria, da Igreja Católica, etc. Quem que eram os personagens chaves, tá? Giuseppe Garibaldi, que era o revolucionário, Conde de Cavour, que era estadista do Reino de Sardenha, e o rei Vítor Emanuel II. A unificação oficial foi em 1870 com a anexação de Roma. Um macete pro Enem é que a unificação italiana foi uma combinação da diplomacia de Cavour e a guerra do revolucionário Garibaldi e a pressão popular dentro da Itália. E é importante lembrar o papel de cada figura histórica. Já a Alemanha, que é a segunda unificação tardia, que ela foi liderada pelo Reino da Prússia sob a liderança de Otto von Bismarck, as guerras decisivas foram a Guerra dos Ducados, em 1864, a Guerra Austro-Prussiana e a Guerra Franco-Prussiana. A proclamação do Império Alemão em 1871, no Palácio de Versalhes, como provocação à França. O macete para o Enem é que a unificação alemã ela é marcada pelo sangue e ferro de Bismarck, que ele utilizou guerras estratégicas para consolidar a unidade alemã sob a liderança prussiana. E entender o conceito de Realpolitik, polícia prática, é crucial. Então, eu vou fazer um resumo agora de tudo que tem que saber de mais importante e depois eu vou pegar e retomar tudo de novo de um jeito mais geral ainda, com mais detalhes. Então, as dicas específicas para o Enem é que a relação entre o Congresso de Viena e a Santa Aliança. O Enem gosta de perguntar sobre as tentativas de manter o status quo na Europa e como esses esforços falharam diante das revoluções liberais e nacionalistas. Então, qual que é essa relação do Congresso de Viena e da Santa Aliança? Que eles tentaram retomar a monarquia, o processo conservador, mas que nas tentativas de manter o status na Europa com esses esforços, falharam diante das revoluções do povo, que foram as liberais e as nacionalistas. Então, os movimentos nacionalistas, eles compreendem o papel de nacionalismo na unificação italiana e alemã, assim como o impacto da desintegração de impérios multinacionais, como o austro-húngaro na Primeira Guerra, e as consequências das guerras napoleônicas, que é importante lembrar que a tentativa de Napoleão de espalhar as ideias da Revolução Francesa gerou uma reação conservadora, mas também plantou a semente do movimento liberal e nacionalista. Por quê? Porque na época do Napoleão tudo era muito conservador e ele chegou rasgando com ideias revolucionárias. Então, na época, sim, pessoas voltaram com esse conservadorismo. Mas o que mudou, o pessoal já tinha se acostumado com essas mudanças, então eles não queriam voltar tão atrás. Então, aí sim, depois disso, mesmo que Napoleão tenha caído, as ideias revolucionárias foram plantadas ali aos poucos, foram crescendo, serem cultivadas para que a monarquia não voltasse de jeito nenhum, que era o que eles não queriam. Quem não queria? O povo. Então, vamos retomar tudo de novo? Vamos. A Europa pós-napoleônica e o Congresso de Viena, tá? Após a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte, na Batalha de Waterloo, em 1815, os países vencedores, Reino Unido, Austrália, Prússia e Rússia, se uniram no Congresso de Viena para redesenhar o mapa da Europa e restaurar as monarquias absolutistas. O principal objetivo do Congresso era restaurar o antigo regime, recolocar no poder as dinastias depostas pela Guerra Napoleônica, como os Bourbon na França, com a restauração do Luís XVII. Ai, eu dei o número romano. Equilíbrio do poder, que eles queriam, além de voltar com as dinastias que já existiam, como os Bourbon na França, eles queriam redesenhar o mapa da Europa para garantir que nenhuma nação se tornasse dominante sobre a outra, evitando a repetição do expansionismo francês, porque Napoleão queria conquistar muito. E foda-se se era Europa, se era América, ele só queria conquistar, e mesmo que fosse países aliados dele. Santa Aliança, criado por Rússia,
Áustria e Prússia, com o objetivo de combater qualquer movimento revolucionário ou liberal que ameaçasse as monarquias absolutistas. O que é um detalhe adicional? O princípio da legitimidade no Congresso de Viena. Todas as dinastias legítimas deveriam retornar ao poder, como os Bourbon na França que eles queriam. Então, as dinastias que eram realmente filhos dos reis deveriam, para eles, voltar ao poder. E as fronteiras de 1792, antes da Revolução Francesa, deveriam ser reestabelecidas. O princípio do equilíbrio, na prática, isso resultou na criação de estados tampão para conter a França e impedir seu ressurgimento como potência hegemônica, que foi o que Napoleão fez. Então, o que seria esse princípio de equilíbrio? Na prática, isso resultou na criação dos estados tampão, como eu falei, que era para conter justamente a França e impedir que ele ressurgisse como uma potência hegemônica. Por exemplo, a unificação do Reino dos Países Baixos, a Holanda e Bélgica, e a criação da Confederação Germânica, liderada pela Austrália. Essas aí eram as... É um grupo de pessoas que era responsável por manter contida a França para que não voltasse essa hegemonia que Napoleão acabou fazendo, né? Então, as revoltas liberais e nacionalistas, tá? Apesar das intenções conservadoras do Congresso de Viena, muitos países europeus enfrentaram movimentos liberais e nacionalistas que buscavam maior liberdade, em alguns casos, unificação territorial. Eles não queriam mais ser separados. As revoltas de 1820, por exemplo, na Espanha, os oficiais do exército liderado por Rafael de Uriego exigiram uma constituição. E o movimento foi suprimido com a intervenção da Santa Aliança, que mais deixou claro que as ideias liberais estavam se espalhando. Mesmo que não tenham vencido, as ideias liberais estavam se espalhando. Na Itália, vários pequenos estados italianos estão sob controle austríaco e enfrentaram revoltas pela independência e unificação. Essas revoltas também foram reprimidas pela Santa Aliança. Já as revoltas de 1830, a França, foi a Revolução de junho de 1830, derrubou Carlos X, uma monarquia absolutista, e colocou Luís Felipe no poder, estabelecendo uma monarquia constitucional, que é aquela que o rei não governa, mas sim só é o rei e é o partido, a assembleia lá, os pessoal junto com o rei governam. Esqueci o nome agora. Já a Bélgica, que foi inspirada pela Revolução Francesa, os belgas se revoltaram contra o domínio holandês e declararam sua independência, que foi reconhecida em 1831. Já a Polônia teve uma tentativa de independência contra o Império Russo que terminou em fracasso e com forte repressão, porque a gente já sabe como que a Rússia é e sempre foi. Já um macete pro Enem, o Enem costuma cobrar essas revoltas em conjunto, focando na ideia de que foram respostas à tentativa de restaurar o antigo regime conservador e monárquico. E é importante lembrar que foram motivadas tanto por ideias liberais, mais direitos e constituições, quanto por nacionalistas que tiveram uma autodeterminação e quiseram independência e unificação. Já as revoluções de 1848, que foi a Primavera dos Povos, essas revoluções ocorreram em quase toda a Europa e foram impulsionadas por uma combinação de crise econômica, fome e difusões de ideias liberais e nacionalistas. Em 1848, os trabalhadores urbanos, a classe média e os camponeses se unificaram em vários países para exigir essas reformas. Constituição, mudanças. A França teve um estabelecimento da Segunda República após a deposição de Luís Felipe, que a Revolução começou com um protesto contra os desempregos que estava tendo e a censura, mas logo se espalhou. Na Alemanha, a Assembleia de Frankfurt tentou unificar a Alemanha sob um governo constitucional, mas falhou devido à falta de apoio dos príncipes e da Prússia. A Áustria, Viena e outras regiões foram abaladas por levantes que levaram à renúncia de chanceler Metternich, e o Império, no entanto, reprimiu violentamente essas revoltas. Na Itália, as tentativas de unificação sobre o rei Carlos Alberto do Piemonte e Sardenha, mas a Austrália reprimiu esses movimentos.
macete para o Enem é que as revoluções de 1848 são chamadas de Primavera dos Povos e mostram a crise do sistema de restauração. Embora muitas dessas revoltas tenham sido reprimidas, elas relevaram a fragilidade dos regimes absolutistas e abriram caminho para as unificações da Itália e da Alemanha. Então, mesmo que essas revoltas tenham sido reprimidas, elas já estavam mostrando que elas não iam parar. Mesmo que todo esse grupo que foi juntado no Congresso de Viena, que estava disposto a pegar e acabar com todas as possíveis revoluções, já não estava mais dando. Eles iam ir de qualquer jeito. Então, finalmente, nós chegamos à unificação da Itália e da Alemanha. Tá? A primeira foi a unificação italiana, que o contexto é que a península ela estava fragmentada em vários estados e ela dominada em parte pela Áustria, que foi um dos países do Congresso de Viena, e a ideia de unificação ela ganhou força com o movimento Risorgimento. As palavras-chave é que Giuseppe Mazzini, o defensor de uma ideia de uma República Italiana unificada, o Conde de Cavour, que era o primeiro-ministro do Reino de Sardenha, foi o principal estrategista político na unificação. Giuseppe Garibaldi foi um dos revolucionários que liderou a expedição das 1000 Camisas Vermelhas e conquistou o reino das Duas Cilícias. Então, o processo é que a unificação se deu em etapas, culminando entre 1870, com a anexação de Roma, e transformando na capital do novo reino da Itália. O macete para o Enem é que o processo de unificação foi complexo e envolveu alianças políticas e militares. As 3 principais fases foram a unificação do Norte, liderada por Piemonte e Sardenha, a conquista do Sul por Garibaldi e a anexação de Roma. Então, na unificação alemã, o contexto é que a Alemanha era composta por 39 estados, independentes da Confederação Germânica, liderada pela Áustria. A Prússia, sobre Otto von Bismarck, liderou o processo de unificação. Como palavras-chave, a gente tem que Otto von Bismarck, ele foi o primeiro-ministro prussiano e ele utilizou a diplomacia e a guerra para unificar os estados alemães sobre as lideranças prussianas. Então, o processo ele se deu através de 3 guerras da unificação alemã. Foi a Primeira Guerra dos Ducados, em 1864, que a Prússia e a Áustria derrotaram a Dinamarca e dividiram os ducados de Schleswig e Holstein. Depois a gente teve a Guerra Austro-Prussiana, que Bismarck derrotou a Áustria e estabeleceu a Confederação da Alemanha no norte, excluindo a Áustria. E a Guerra Franco-Prussiana, que foi a vitória da Prússia sobre a França, que uniu os estados do sul da Alemanha, os estados do sul da Alemanha ao Império Alemão. E o Império foi proclamado no Palácio de Versalhes em 1871. O que tem que saber é que o conceito de realpolitik de Bismarck foi essencial, porque ele usou alianças e guerras e estratégias para unificar a Alemanha, sempre pensando no objetivo final, independente dos meios. Então, questões comuns de provas e vestibulares para esse contexto é que a interpretação de mapas históricos cai muito no Enem. Então tem que entender como o Congresso de Viena redesenhou o mapa da Europa e como as unificações da Itália e da Alemanha mudaram as fronteiras e limites entre esses países. O contexto das revoltas é que analisar os motivos das revoltas em 1820, 1830 e 1848, suas características e consequências, e comparar e contrastar as unificações, saber diferenciar os processos italiano e alemão em termos de liderança, métodos e contextos. E foi isso.